Nos últimos dias, a Michelle Bolsonaro tem sido alvo de ataques das mais diversas fontes, inclusive ataques feitos por chamados evangélicos progressistas. Pois bem, o que acontece com esse tipo de ataque que a Michelle tem recebido? Estão levantando a acusação contra ela em função de algumas das suas falas de que Michelle Bolsonaro é uma fanática religiosa, uma crente fundamentalista, uma pessoa que carrega em si o pior da versão do Evangelho. Nesse vídeo, vamos começar a discutir um pouquinho se isso é verdade ou mentira. Será que realmente Michelle Bolsonaro é uma fanática? Eu sou o Marcos Vinícius, esse aqui é o canal Espiritualidade Urgente, porque é urgente que a gente volte a ter fé no amor e pratique esse amor aqui no nosso mundo, aqui no nosso Brasil. Como que a gente pode definir o que é um fanatismo religioso para a gente poder definir se Michelle Bolsonaro é fanática ou não? Fanatismo religioso é uma forma de fanatismo caracterizada pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico a uma ideia ou concepção religiosa. Em geral, o fanatismo religioso também se caracteriza por intolerância em relação às demais crenças religiosas. Um fanático religioso é muitas vezes um indivíduo disposto a se utilizar de qualquer meio para afirmar a primazia da sua fé sobre os demais. Se nós pegarmos as falas da Michelle Bolsonaro lá no culto da Igreja Batista da Lagoinha, e em outros momentos onde ela aparece se utilizando do discurso religioso para promover a candidatura do Jair Bolsonaro a presidente da República, e pegarmos essa definição aqui da Wikipedia, realmente Michelle Bolsonaro poderia ser caracterizada como uma fanática religiosa. Porém, eu quero abordar este assunto da Michelle e do possível fanatismo dela sobre alguns outros pontos de vista, alguns outros ângulos para a gente olhar se é isso mesmo, se realmente Michelle, como ela disse, podem me chamar de fanática, podem me chamar de louca, podem me chamar de ignorante. O que eu sei é que o meu Deus está comigo, e aí todas aquelas outras afirmações, frases de efeito religioso. Por que, então, essa afirmação? Michelle Bolsonaro é fanática, verdade ou mentira? Bom, vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, partindo do pressuposto dessa afirmação aqui, do que seria um fanatismo religioso, e analisar alguns outros ângulos. Antes da gente continuar, eu já quero te pedir para você já deixar aí o joinha aí no vídeo, já deixar o seu like aí no vídeo, ou o seu dislike, não tem problema. Se você quiser no final mudar de opinião, né? Se você deu um like e quiser mudar para um dislike, ou se você deu um dislike e quiser mudar para o like, depende aí do que você vai achar do conteúdo do vídeo. Mas é importante que você dê o seu joinha já de início para o algoritmo do YouTube entender que o assunto é relevante e assim transmitir para outras pessoas. O que eu acho realmente sobre a Michelle Bolsonaro? Eu não acho que Michelle Bolsonaro seja fanática. Não acho mesmo. Ela está longe de ser uma fanática religiosa. Na verdade, o que eu acho sobre Michelle Bolsonaro, eu vou falar no final de 3 argumentos que eu vou passar para você. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender o que eu acho. Michelle Bolsonaro, sem dúvida, mesmo não sendo uma fanática, ela contribui para o engano religioso. Vou pegar alguma das afirmações que ela fez nos seus vários discursos aí político-religiosos. A primeira afirmação que eu quero lembrar é que ela, em dado momento lá da sua fala, tanto na Lagoinha como em outros lugares, ela se vira para o Jair Bolsonaro e diz assim: este homem é um homem puro, este homem tem um coração puro. Por que eu digo que isso é um engano do ponto de vista do Evangelho? Vai comigo aqui, Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E aí ele
continua dizendo o seguinte lá em Romanos capítulo 3: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engano, veneno de serpentes está em seus lábios. Bom, a Bíblia ela tem mais de uma expressão para declarar que não há pessoas que podem dizer acerca de si: eu sou puro. O que a Bíblia ensina, Michele Bolsonaro e também seus pastores que a orientam, que deveriam dar a ela uma orientação melhor, o senhor Josué Valandro, o senhor Silas Malafaia, Marco Feliciano, o Magno Malta, que eu nem sei se ainda é pastor, né? Magno Malta e tantos outros, deveriam ensinar a ela que nós podemos dizer que a Bíblia nos estimula a buscar pureza de coração, através de uma coisa chamada arrependimento, mas isso é um tema para um outro vídeo, até porque Jair Bolsonaro não demonstra nenhum arrependimento segundo os padrões teológicos do Evangelho, e esse é um assunto realmente para um outro vídeo. Porém, o que a Bíblia ensina, Michele Bolsonaro, é que nós devemos buscar a pureza de coração. Olha só, olha o que a Bíblia fala sobre os puros. Tito, que é um livro que muita gente não deve nem conhecer, mas está na Bíblia, né? Carta de Paulo a Tito diz assim, capítulo 1, versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. O que é isso aqui? Uma pessoa pura, Michele Bolsonaro, ela teria um olhar para dizer que as coisas são puras. Bolsonaro não possui essa qualidade. Bolsonaro, ele é perito em apontar pessoas e dizer que essas pessoas são más. Ele é perito em apontar pessoas e situações e dizer que essas situações não prestam, que essas situações são ruins. Então, uma pessoa, para ser chamada de puro, ela tem que ver que todas as coisas são puras. Vamos para uma outra afirmação de Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro disse que a cadeira de presidente pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus e não a Bolsonaro, tentando justificar que Bolsonaro não tem um projeto de poder humano, um projeto de poder político. Deixa eu dizer uma coisa para você, Michele Bolsonaro, e para você, crente, que está em dúvida se o que ela falou faz sentido ou não. Vai lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, no versículo 20, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Deixa eu dizer uma coisa, Michele Bolsonaro, para você, meu amigo, meu irmão, que está tentando entender se Deus tem alguma coisa a ver com o radicalismo político que tem sido disseminado pela ala da extrema-direita no Brasil. Não! O reino de Deus não é visível. O reino de Deus é uma coisa invisível que está dentro de nós e a partir daquilo que está dentro de nós, ele tem uma ação no mundo. O reino de Deus nunca poderia compactuar com uma pessoa debochando de pessoas que estão morrendo sufocadas, sem ar, na UTI durante a Covid-19. Isso não é o reino de Deus. Então, aquela cadeira, ela não pertence ao Senhor Jesus, porque Jesus não tem nada a ver com os reinos deste mundo. Ele diz claramente, o reino de Deus não vem de modo visível. Quer um pouquinho mais de confirmação, Michele Bolsonaro? Quer um pouquinho mais de confirmação, Silas Malafaia? Você que ensina e incita as pessoas a odiarem umas às outras, dizendo que só quem está no reino de Deus é que é bom. João capítulo 6, versículo 16. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, qual foi o sinal miraculoso? Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão. Depois de ver esse sinal miraculoso, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo
rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus não queria, não quis, nunca desejou o reino deste mundo. Ele nunca desejou. E ele afirma no próprio Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, o seguinte: disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino, eu digo a vocês, não é daqui. Michele Bolsonaro, deixa eu te dizer claramente, a cadeira de presidente, a cadeira de rei, a cadeira de qualquer governante não é do Senhor Jesus. Ele não governa nesses termos. O governo de Jesus está entre nós, dentro de nós. O governo de Jesus não pode acontecer quando uma pessoa levanta-se, por exemplo, contra um homem como o padre Júlio Lancelotti. Não estou dizendo que Bolsonaro fez isso, não. Mas estou dizendo que há cristãos que fazem isso. O reino de Jesus não pode acontecer quando cristãos fazem como você fez e atacam membros de religiões de matriz africana. E esse vai ser o tema do nosso outro vídeo, que vai ser uma continuação desse vídeo, vai ser o tema do nosso outro vídeo, vai ser essa discussão, o bem e o mal, a luta do bem e o mal. Fica ligado para você acompanhar, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Então, o reino dele não é deste mundo. Quando tentaram fazê-lo rei, ele disse não. Uma outra afirmação, Michele Bolsonaro, acerca de Jair Bolsonaro, que ele se importa com as pessoas, que ele se importa com todo tipo de pessoa, que ele faz tudo por todas as pessoas. Tem uma história que está no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que é a história do cego Bartimeu. Esse cego era um homem pobre, um homem mendigo, um homem que vivia à margem, um homem que vivia à margem da sociedade. E aí, o Evangelho de Marcos diz o seguinte lá, capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é se importar com todas as pessoas. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, ou seja, aquelas pessoas que ficavam ali fazendo oba-oba ali em volta de Jesus, estavam saindo da cidade. Bartimeu, filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho e pedia esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui se define quem é uma pessoa que se importa com todas as pessoas ou não. Aqui se define. Porque diz o versículo seguinte que muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas, Michele Bolsonaro, gritaram: vacina, vacina, vacina? Qual foi a resposta do homem puro, Jair Messias Bolsonaro? Vai comprar vacina na casa da tua mãe. Por ele, nunca se teria comprado vacina. Ele continua pregando até hoje, 2022, que tem que ser com a cloroquina. Não se importa com todas as pessoas. Quem se importa com todas as pessoas faz como Jesus fez. Jesus, mesmo as pessoas repreendendo aquele homem, Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego, disseram para ele: tenha ânimo, levante-se, Jesus está te chamando. Quando uma pessoa é pura, representa o reino de Deus e se importa com as pessoas, Michele Bolsonaro, é dessa forma que ela age. Não importa se aquela pessoa é apoiador dela ou não, não importa se aquela pessoa reza na mesma cartilha que ela ou não, ela representa o reino de Deus. E aí, eu quero definir o que eu penso sobre Michele Bolsonaro. Gostaria que você prestasse muita atenção. Michele Bolsonaro não é fanática. Essas atitudes dela não são atitudes de uma pessoa fanática. Se você tem dúvida, estude esses textos. Eu vou deixar eles aí na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar as referências todinhas para você. Michele Bolsonaro se tornou instrumento do engano. Michele Bolsonaro se tornou instrumento do engano político. Instrumento
do fundamentalismo, na verdade, político-religioso. Ela não é uma fanática. Ela sabe o que ela está falando. Ela está construindo um discurso para captar a mente e o coração daquelas pessoas que ainda têm dúvida e que pensam realmente que uma teocracia evangélica vai fazer diferença para o Brasil ou não. Michele Bolsonaro é hoje um instrumento de manobra política, um instrumento, sim, de busca por poder humano e poder político. Infelizmente, com o apoio de muitos pastores que estão interessados nessa manutenção de um status quo que permita a eles continuar sentados à mesa do rei, comendo do manjar do rei. Isso aí, essa citação final é para quem conhece o livro de Daniel, e pastores que estão agindo assim vão entender do que eu estou falando. Um forte abraço para você, aguarde o próximo vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você acompanhar aí o nosso trabalho. Tá? O próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre esta luta do bem contra o mal. Tá? Um forte abraço para você, fique bem e, na dúvida, estude. Na dúvida, estude as Escrituras, estude o Evangelho, para que você não seja enganado por esse projeto de transformar a fé em Jesus, a fé em Deus, o Evangelho, numa massa de manobra para dominar as pessoas através do medo, da culpa e de uma religião distorcida que não é amor. Espiritualidade urgente, porque é urgente a gente voltar a ter fé no amor. Um forte abraço para você.